Vamos lá. Bom, bem-vindo, pessoal. Quem não me conhece, sou a Cris, coordenadora de CS da Trek. Eu estou com a Giovana Oliveira. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela vai falar melhor do que eu. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, sou Giovana Terra, eu sou mentora de negócios com experiência em Customer Experience. Nos últimos 18 anos eu tive no ambiente corporativo, trabalhei num grande banco, em áreas financeiras e comerciais, todas essas áreas sempre com forte atendimento e suporte ao cliente. Foi nesse primeiro momento que eu comecei a entender a importância do relacionamento com o cliente e que faz toda a diferença, principalmente se você está numa área comercial. E aí, depois de 8 anos nesse banco, que foi uma experiência bastante consistente, eu fui para o mercado imobiliário. No mercado imobiliário, eu estive na diretoria financeira, passei por diversas áreas, com grandes equipes, e nessa experiência eu também tive forte contato com o cliente. As áreas nas quais eu passei, elas sempre tiveram contato e suporte ao cliente final. E uma experiência incrível, porque o mercado imobiliário realmente é um mercado muito atrativo, você vende sonhos, então você acaba se envolvendo muito com o atendimento, com o relacionamento com o cliente. E aí, nos últimos 3 anos, digamos assim, a minha empresa ela começou a utilizar o NPS, e para utilizar o NPS e ter uma boa aceitação, para isso fazer sentido, você de fato precisa cuidar da cultura da sua empresa, de uma cultura centrada no cliente, e foi isso que a gente começou a fazer. Aqui no Rio de Janeiro, eu fui sponsor da implantação do NPS, o que me obrigou a estar muito mais inserida no cuidado de centrar o cliente nas nossas escolhas. Comecei a estudar muito, fiz algumas certificações, e foi ótimo, foi excelente. A gente teve uma trajetória incrível, tanto com relação a NPS, quanto com relação a resultados do cliente. E eu me apaixonei por isso, e agora, recentemente, resolvi fazer uma transição de carreira, onde eu estou atuando diretamente como mentora de negócios, ligada ao Customer Experience, especialista em Customer Experience. É uma grande paixão, é algo que me motiva muito, e hoje todo o meu dia, todo o meu trabalho é dedicado a isso. É muito bom, é muito legal sempre a gente ver pessoas que são embaixadores da cultura de experiência do cliente mesmo, assim, né? E tudo que você falou foi uma ótima introdução para tudo que a gente vai falar aqui hoje. É, É, a gente está fazendo essa série de lives sobre como manter um bom atendimento, né, nesse momento de crise, e a gente está pegando vários pontos de vista, várias experiências, várias vivências em cima desse assunto, né? E aí, primeira coisa que eu quero te perguntar é para você, qual que é a importância do bom atendimento aos clientes nesse momento assim de crise, de corona mesmo? assim, Cris, se a gente vive um momento, obviamente, incógnito, né? É um momento que é muito difícil, mas é difícil para todo mundo. É difícil para o empresário, é difícil para o consumidor, é difícil para a pessoa física, né? Tá difícil para os casais, tá difícil para as crianças, tá difícil para todo mundo. Uhum, A gente ter um atendimento bom nesse momento, ter um atendimento excelente, significa cuidar da perenidade da sua empresa. Não tem como você, no momento em que está tudo sofrendo um impacto gigante, você simplesmente não cuidar de trazer o seu cliente da melhor maneira possível, se colocar na memória dele de uma forma totalmente proativa, de uma forma satisfatória, de uma forma de cuidado, de apoio. É assim que a empresa vai ser lembrada. Então, trazer um bom atendimento para agora é essencial, inclusive, para a sobrevivência dos negócios. sim, inclusive falando sobre a sobrevivência do negócio, né? Como que você acha que os clientes podem ser fidelizados durante esse período que a gente está vivendo? Igual você falou, um período incógnito, sem precedentes,
pelo menos para nossa geração, assim, é uma coisa bastante. Acho que até anteriormente o isolamento social talvez não afetasse tanto como afeta hoje, né? E aí, como que você vê que essa fidelização pode ser feita em cima até do que você acabou de falar, né? Vendo para o futuro aí as empresas. Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa se aproximar do cliente. Não é o momento de você não estar próximo, não ouvi-lo. Então, assim, é preciso ouvir o cliente mais do que nunca, estar próximo a ele, entender quais são as dificuldades, as dores dele nesse momento e, principalmente, como a sua empresa, como o seu negócio, como a sua solução pode ser útil. De que forma a sua solução vai ser útil para o seu cliente agora? Você está mudando muito, com certeza, tem formas diferentes que você está tendo que se adaptar de fazer a sua solução, mas fazer isso em contato, fazer isso ouvindo. Eu falei recentemente numa masterclass que talvez, muitas vezes, você vai precisar se colocar à disposição mesmo. Ligar, mandar e-mails, mandar e-mail marketing, eu não sei, dependendo, cada um tem uma proporção, né? A gente tem empresas pequenas, a gente tem empresas gigantes. E estratégias também, né? Estratégias diferentes, mas talvez você vai precisar, de fato, se colocar à disposição, perguntar para ele. E aí, de acordo com o que ele vai estar te falando, de acordo com o que ele vai estar te sinalizando, você vai lançar estratégias para servi-lo da melhor forma. É assim que a gente fideliza, é ouvindo. Não tem como... Inclusive, na quarta-feira, na live do Alessandro, um dos comentários de uma das pessoas que estavam presentes lá na live falava sobre que a empresa dele parou com todas as pesquisas. E aí eu pensei, gente, acaba sendo um contrassenso, né? Porque é claro que todo mundo, cada um tem a sua necessidade, enfim, a sua estratégia, mas você parar de ouvir o seu cliente num momento como esse, não sei se vai ser a melhor escolha. Sim, eu ia até perguntar isso mesmo, se você acredita que esse é o momento para realmente ainda, ou continuar, ou começar, etc., medir a satisfação do cliente. Você acredita que esse momento é importante fazer isso? Eu acho que esse momento é de extrema importância, você manter o contato. Se você hoje tem, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, e se você está mudando a sua operação, mais do que nunca você precisa ouvir. Se essa mudança que você teve que fazer de forma, muitas vezes, sem muito planejamento, né? A gente teve que mudar a forma como a gente opera os nossos produtos, a maior parte dos negócios. E aí, será que está atendendo? Será que tem alguma coisa que pode ser modificada e que você só vai conseguir entender se você ouvir o feedback do seu cliente? Então, ao meu ver, tem que continuar, tem que até aumentar. Sim. Se for possível. Traçar as estratégias em cima da jornada do seu cliente já tem e dos novos pontos, caso hajam, né? Porque, assim, como você está falando, muitas coisas já mudaram, muitas coisas estão sendo novas e as pessoas estão interagindo de outra forma, né? Então, acabam tendo novos pontos de contato que não eram mapeados antes na jornada, por exemplo, né? E que podem ser pesquisados com certeza, concordo com você. Além de escutar o cliente também, tanto para fidelizar quanto para dar um bom atendimento, agora fazendo uma pergunta mais para o outro lado, o que nesse momento, assim, tudo que a gente pergunta é nesse momento, mas eu acho que pode ser visto como um todo também. O que você acha que pode afetar a qualidade de um bom atendimento? Assim, quais são alguns pilares aí que você vê como afetando diretamente o bom atendimento, a qualidade mesmo? Eu acho assim, eu acho que a primeira coisa é o que a gente acabou de falar com relação à operação, né? A gente tem aí uma mudança, a gente tem alguns negócios que tiveram que mudar suas operações. Vamos dar exemplos. Nós temos negócios que operavam majoritariamente no mundo físico e tiveram que se transferir para e-commerce. Será que essa operação de e-commerce ela está totalmente azeitada para começar a operar no mesmo volume que era no mundo físico? Então, um primeiro ponto. Nós tínhamos negócios que não atuavam com delivery, que atuavam atendendo o seu cliente lá presencialmente.
e eles agora tiveram que começar a fazer um delivery. Vou dar um exemplo, restaurantes. Tem alguns restaurantes que estão atuando com delivery. Que era simplesmente, exclusivamente físico, né? Nem pensavam em ter delivery antes. Então, será que a gente está pronto para atuar com esse delivery da melhor forma possível, atendendo às expectativas que o cliente tinha lá quando ele ia no seu negócio físico? Então, isso tem que ser pensado também. Isso pode interferir e impactar negativamente o seu atendimento. Até o produto em si. Então, se a gente for falar e continuar falando de um restaurante, a gente tem restaurantes, por exemplo, que tiveram que reduzir o seu cardápio, ou que tiveram até que mudar o seu produto do seu cardápio. E aí o cliente que ia lá no restaurante em busca de um prato específico, talvez ele não tenha agora. Então, ouvir aí o feedback do seu cliente, tá entendendo se dessa forma como está se fazendo, se esses produtos que estão sendo disponibilizados agora estão da melhor maneira possível, estão a contento, estão com a cara, com o jeito de ser do seu negócio. Tudo isso são medidas se adaptar mesmo, né? Se adaptar, e são medidas que precisam ser feitas e precisam ser tomadas para mitigar impacto. Não tem jeito. Outra coisa também muito importante pensando em impacto é olhar para a equipe. Né? Eu imagino que a gente ainda vai falar de equipe nessa conversa, mas assim, a equipe está totalmente preparada para esse momento. A gente, como empresa e como liderança, a gente está pensando em tudo que a equipe pode estar precisando agora para fazer a melhor entrega possível. Uhum. Então, acho que isso é algo que precisa ser olhado também. Olhar para dentro também, né? Total, total. Não existe, o que a gente fala muito, né? Não existe experiência do cliente sem experiência do colaborador, sem experiência da equipe. As pessoas, elas transbordam a melhor experiência possível porque elas vivenciam essa melhor experiência. Uhum. Né? Então, esse é o momento em que a gente está tendo que refazer tudo. Verdade. Pessoal, já vou pedir quem está aí na live, que quiser mandar uma pergunta, pode mandar para a gente, que a gente vai respondendo durante, depois. Se a gente não conseguir responder na live, a gente está disponível também depois também, né, Gi? Com certeza. Então podem mandando aí que a gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês, tá? Vamos aproveitar que a Giovana está aqui com a gente hoje. E também seguindo sobre essa questão de não só de qualidade, de como que a qualidade pode ser afetada, mas quais que são os canais que hoje você vê como principais, assim, para ter essa interface com o cliente que você está falando que é tão importante? Canais e ferramentas, né? Canais de atendimentos e ferramentas também. Eu acho que, assim, a gente vai precisar reforçar aí os nossos canais de atendimento com relação a... Você tem um chat? Eu acho que o chat, ele é ok, desde que o time esteja preparado para usar, porque é uma ferramenta muito instantânea, né? Que já tem uma espera de retorno bem imediato, né? Já tem uma espera de retorno bem imediato. A mesma coisa é quando a gente fala de um WhatsApp comercial. Então, assim, você tem o seu WhatsApp comercial. É óbvio que a gente pode botar algumas mensagens eletrônicas, mas, assim, vamos empatizar um pouco. Será que quem está entrando em contato por um WhatsApp, que é uma ferramenta tão imediata, ela está querendo ver uma mensagem eletrônica? Uhum. A gente tem que pensar, tem que ter esses cuidados. É uma ferramenta excelente, são ferramentas excelentes, mas a equipe tem que estar preparada para atuar com ela. Porque senão, como eu costumo falar, às vezes uma ferramenta excelente, uma oportunidade grande vira um tiro no pé. Tem que tomar esse cuidado, né? Então, essas ferramentas imediatas, elas são excelentes, eu super concordo, só precisa ter o cuidado de estar preparado para elas, né? Uhum. O e-mail sempre vai ajudar, até porque as pessoas sabem que o e-mail, ele tem aí um tempinho de resposta, né? E, de novo, preparar a equipe. Eu acho que também a gente ter autosserviço, né? Talvez esse é o momento da gente calibrar aí o autosserviço, seja num aplicativo ou seja no seu site. Nas questões mais corriqueiras, você fala, né? Nas questões corriqueiras, nas questões pragmáticas. Então, tem demandas pragmáticas, né?
pedir um boleto, pedir uma planilha financeira, cada negócio é um negócio, mas questões pragmáticas, elas são muito bem aceitas em autosserviço. Eu acho que você pode lançar a mão dela para poder desafogar o time, né, na utilização aí de uma demanda mais personalizada. Uhum. É interessante você tocar nesse ponto. Ontem, alguém trouxe. Ontem não, desculpa. Na última live que a gente fez, alguém trouxe esse ponto que eu achei muito legal. Eu até resolvi incorporar para saber a visão de outras pessoas também. Que é como que você acha que daqui para frente, e aí vem muito disso que você está falando, né? O que a gente pode automatizar mesmo. Daqui para frente, essa questão tecnologia versus humano, né? Versus cuidado humano, versus atendimento pessoal mesmo. Como que você acha que isso vai ser daqui para frente? Como que você acha que já está sendo agora? Qual que é a sua percepção em cima disso, assim? Eu acho que o atendimento humano, eu acho que, na verdade, eu acho que a tecnologia, ela potencializa o atendimento humano. Uhum. A tecnologia, ela vem para potencializar, para auxiliar, para trazer tempo para o atendimento humano. Então, o que a gente precisa fazer é ser estratégico nessa utilização. Como é que você vai conseguir utilizar a tecnologia em favor de trazer um maior acolhimento para o seu cliente, em trazer melhores experiências para o seu cliente, em estar de frente a frente para o seu cliente na hora que ele realmente precisa. E na hora que ele quer um atendimento objetivo, ele também poder usar a tecnologia para isso. Então, eu acho que a gente só vai crescer nesse campo e cabe às empresas e às lideranças saber utilizar isso da melhor maneira possível. Assim, eu pelo menos acredito que muitas coisas vão ser desenvolvidas, né? A partir de agora, a gente está sendo um pouco forçado a vir muito para o mundo digital. E como você disse, vários estabelecimentos, comércios, empreendimentos mesmo, que nem pensavam em se tornar online de certa forma, nem é totalmente, é parcialmente falando, ter o online como uma parte do negócio, né? E não como um rival. A gente sabe que tem muita gente que ainda tem uma resistência à tecnologia. Tinha, né? Agora fica um pouco mais difícil. Tinha uma resistência à tecnologia e que isso está se tornando cada vez uma coisa mais presente nas nossas vidas, né? Nesse momento de corona, se a gente não tivesse tanto contato com a tecnologia, provavelmente o impacto ia ser ainda mais forte, ainda maior. Dentro disso, assim, o que você acha que são. O que você acha, não, né? O que você percebe e o que a gente pode pensar, assim, para o futuro também, sempre pensando aqui e lá na frente, aqui e lá na frente, porque a gente tem que pensar no depois também, né? Não é só sobreviver agora, é ter um caminho longo aí pela frente. As principais medidas assim que você poderia falar para a galera para diminuir o impacto mesmo negativo no setor de atendimento, principalmente durante esse momento do Covid. Tá. Vamos lá. Primeiro, olhar para as pessoas internas. Uhum. É a primeira coisa. Tá? Seu time, ele está devidamente adaptado? A gente precisa entender que todas as pessoas, de forma geral, elas estão sentindo esse momento, elas estão sensibilizadas com esse momento. Então, você tem funcionários na sua empresa que eles estão tendo que lidar com uma rotina agora altamente desequilibrada, né? Ela está tendo que servir afazeres domésticos, ela está tendo que cuidar dos afazeres educacionais da criança, dos filhos, e ela está tendo que performar. Então, assim, cuidar do time, pensar nos entregáveis desse time, assim, da forma como como esse time pode fazer o entregável dele agora. Então, será que você pode flexibilizar um pouco ali a trajetória do horário de trabalho, porque vai ficar melhor e ele vai conseguir entregar melhor? Outra coisa, cuidar da socialização desse time, né? O ser humano, ele nasceu para ser sociável, para viver em sociedade. E agora a gente está num momento em que a determinação é evitar o convívio social. Como é que isso está se refletindo no seu time? Então, será que você pode utilizar algumas formas agora de manter a sociabilidade?
Antigamente o time conseguia se encontrar num café para trocar uma ideia. Será que você pode fazer um café virtual, manter uma sala aberta para isso? Eu tenho um grande colega que trabalhou com a gente e agora está muito bem posicionado numa empresa. Acho que vale a pena a gente dar esse exemplo aqui, e que ele intitulou lá o Jantar à Luz de Telas. Na empresa dele. Muito bom a jogada de palavras, Total, total. E foi um momento que eles conseguiram para socializar e para trazer um clima mais leve, para poder conversar, mas para principalmente ali surgem ideias. Ali você consegue, de uma maneira assim mais leve, trazer informações para o seu ambiente profissional, para as suas necessidades ali de demandas. Então, foi excelente. Na medida do possível, a empresa também tem que continuar colaborando, né? Uhum. Então, será que aquela ginástica laboral pode continuar sendo feita? Será que aquela yoga pode continuar sendo feita? Acho importante demais isso agora. Treinamentos. Você tem ali um budget de treinamento para o seu ano. Às vezes um treinamento que você ia fazer lá no segundo semestre. Será que não dá para adiantar para agora? E você cuidar de repente, trazer skills de coaching para a sua equipe, que ela vai super absorver, porque ela vai poder usar agora. Agora ela vai botar em prática inteligência emocional, alta performance, cuidado com administração de tempo, treinamentos de experiência do cliente. Então, vale a pena você antecipar pensando no retorno, no resultado imediato que isso vai trazer diante do seu cliente. Né? Tem um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente citar agora, são para negócios que estão tendo que paralisar a sua demanda, tá? Estão tendo que paralisar a sua operação, mas que ela vai voltar tão logo a quarentena acabe. Esses negócios, eles vão ter demanda represada. Tá? Então, assim, esse é o momento de repente, fazer plano de ação para que uma demanda represada que venha no pós-quarentena, ela não seja, ela seja devidamente atendida. Então, assim, pode ser que você tenha filas grandes, pode ser que você tenha demora no atendimento, pode ser que seu produto acabe, e aí o seu cliente, você não consiga atender o seu cliente. Então, se preparar para vários cenários, né, na verdade. Tem que se preparar. A gente tem que ter um caráter preditivo nesse momento, né? Porque isso faz, se você não tiver condição de atender o seu cliente daqui a pouco, quando a sua demanda vier, o seu cliente vai correr para o concorrente. Então, essa é a hora de você se preparar para esse momento. Acho que são algumas formas de evitar impacto ou de usar aí a melhor forma de cuidar desse impacto, né? Assim, o menor atrito possível, né? Porque atrito ainda a gente sabe que vai ter pela situação em si, ser totalmente fora de qualquer coisa que a gente já viu, mas é diminuir mesmo. E achei muito interessante na sua fala que o que você está trazendo é cuidar de quem cuida do cliente, né? Cuidar do funcionário que vai ter esse contato com o cliente, com o colaborador que vai conversar no dia a dia ali com o cliente, por exemplo, e acompanhar de perto, ter atenção aos detalhes, mas sempre olhando muito para dentro, né? Que tem muito a ver com empresas que têm o customer centric, né, como principal valor, assim. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, que eu sei que você, como com a sua consultoria, é expert nisso aí. Vou pedir alguns insights seus, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E antes até de eu entrar no assunto de trabalho remoto, das pessoas que estão trabalhando em casa, eu queria ver, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Queria só que você elaborasse um pouquinho mais, se for o caso, tá? Você entende que dentro de economia comportamental mesmo, compreender não só. Eu entendo que aqui o que você falou até agora, nesse momento, é muito de compreender o seu funcionário, o seu colaborador interno, o seu cliente interno, né? Mas compreender o comportamento de todas as formas, que tem muito a ver com o que a gente falou também de continuar aplicando pesquisas e tal. Você entende que isso é um diferencial que pode ajudar nesse bom atendimento, ou talvez mais para frente? Assim, Cris, eu acho que é mandatório.
não dá para você, vamos tentar colocar a coisa assim, como é que você vai fazer um melhor atendimento ou fazer uma melhor oferta de venda se você não conhece o público-alvo? Uhum. Não tem como, você não consegue ser assertivo. Então, entender o comportamento, os hábitos, as necessidades, as dores do seu cliente ou do seu prospecto é totalmente relevante, é totalmente mandatório se você quer ser assertivo quando você vai fazer atendimento, se você quer ser assertivo quando você vai fazer oferta. E a Então, preparação, né, que você estava falando antes. total, total, Não tem como se preparação, preparar sem saber sem saber. nada. Você não tem, não tem. Você não faz uma viagem sem saber o destino. É a mesma coisa. Se a gente colocar o atendimento ao seu cliente ou ao seu prospect como uma jornada, se você não conhece essa jornada, você não vai conseguir fazer o melhor atendimento, você não vai conseguir ser assertivo. Uhum. E o que acontece muito também, eu acho que cabe a gente falar, é que as empresas acabam gastando muito mais quando elas não conhecem o seu cliente, quando ela não conhece o comportamento. Ela vai gastar muito mais porque ela não consegue atuar de forma objetiva e ela vai gastando com marketing. Reter também, né? Total, total. Então, tem que compreender o comportamento do seu cliente. A gente tem aí algumas ferramentas, algumas metodologias que ajudam. Tem tecnologia que pode ajudar demais e isso não vai dar, não tem como fugir. Não tem como fugir, é mandatório. Legal. Aí agora já falando um pouquinho de novo sobre equipes, a gente está num momento em que muitas empresas estão trabalhando com trabalho, estão utilizando da ferramenta trabalho remoto, né? Da possibilidade de trabalho remoto. Então, inclusive empresas mais tradicionais acabaram adotando essa modalidade de trabalho por ser uma coisa que o momento está exigindo mesmo e a gente tem que se adaptar, como a gente já vem falando aqui na call, na nossa live. Quais são os desafios que você vê no trabalho remoto? Principalmente frente ao desafio de também entregar um bom atendimento. Tá. Desafio, bom, primeiro, como a gente já tinha falado antes, né? Eu acho que compreender o momento do seu funcionário, assim, se ele realmente está adaptado. Uhum. Porque não é só a empresa se adaptar, mas ela cuidar da equipe estar adaptada. A gente viu recentemente veiculado que, se eu não me engano, foi Netflix, mandou cadeiras de escritório para os seus funcionários. Uhum. Então, assim, entender se ele está de fato adaptado, se preocupar, né, com ele. Aproximação da liderança com o time. Tenho também um outro exemplo de uma empresa que tem contato comigo, que falou que hoje em dia ela mudou um pouco a rotina, a liderança mudou um pouco a rotina. Se antes a rotina de reuniões ela vinha sendo bastante objetiva falando dos indicadores, a primeira coisa que se fala antes é como é que está sendo o seu dia a dia para conseguir produzir, né? Então, ter essa empatia e esse cuidado de primeiro entender se as condições ali do time elas estão próprias para estar na melhor performance. Né? Outra coisa é cuidar da tecnologia, né? Eu posso falar por mim, por exemplo, pela experiência que eu tenho. O mercado imobiliário, ele não é um mercado tão direcionado a ter home office, a ter trabalho remoto. Isso era muito raro acontecer. E, do nada, esse mercado teve que fazer isso. Então, teve um grande esforço para cuidar de tecnologia. Agora é a hora também, a gente percebe que esse momento é um momento que vai cuidar de sermos mais inovadores, né? A gente vai sair desse momento mais inovador. De certa forma, tem alguns negócios que, por mais tecnológico que eles consigam ficar, eles ainda precisam, por exemplo, o imobiliário, se alguém quiser ali alugar um apartamento ou comprar, a pessoa tem que ir no apartamento para ver, ela não vai simplesmente alugar sem ver. Então, são todas as adaptações são ao máximo possível. A gente sabe que algumas coisas vão ser difíceis, né? Considerando que tem essa necessidade, sim, eu achei interessante você trazer
o setor imobiliário, porque assim, por mais tecnológico que fique, ainda há coisas que não dá para ser 100% tecnológico. E a gente tem que se adaptar a isso, né? A gente tem que se Como é que a adaptar. gente vai fazer? Tem que se adaptar. E, por outro lado, a gente vê o setor bancário, por exemplo, que já atuava com ponto eletrônico na estação de trabalho, no laptop dos funcionários. Uhum. Então, será que não é um momento da gente pensar em trazer o ponto eletrônico para quem usa, para a empresa que acha que isso é relevante, trazer o ponto eletrônico já para os laptops dos seus funcionários? Uhum. Tá num momento, assim, numa cabeça, né, questionadora o tempo todo. Eu acho que isso traz essa reflexão para as nossas lideranças. A gente tem uma cabeça questionadora? Será que tudo que a gente faz é de fato a melhor forma de fazer? A gente tem que estar o tempo inteiro pensando nisso. Com certeza. Né? E o trabalho remoto, ele faz a gente pensar isso, porque mudou completamente para muitas empresas. Sim, eu vou até complementar uma coisa que você falou no começo de as reuniões antigamente, que nem é tão antigamente assim, eram reuniões mais objetivas, né? Então era uma reunião por semana com a equipe, de 1 hora cada reunião, e aí a gente falou tudo que aconteceu. E hoje, e aí até trazendo um pouco do contexto da Trek, a gente está usando muito deles, que são reuniões rápidas. Às vezes a gente estende um pouco, às vezes é mais rápida, mas a intenção é ser 15 minutos de daily. Falando, passando, dando um overview mesmo do que for necessário, e são todos os dias, né? É uma daily. Então, todos os dias a gente tem essas pequenas reuniões, cada equipe tem a sua para alinhar pontos, tirar dúvidas, entender o que, que vai ser feito, o que ficou pendente, e isso é uma coisa que agregou muito para a gente, funcionou muito bem para a Trek, inclusive indico aí quem estiver assistindo a live, quiser fazer essa sugestão, caso ainda não aconteça dentro da sua empresa, porque é uma coisa mais imediata, é uma coisa assim, mais dinâmica, todos os dias você tem um overview de como que tá, é uma coisa que todas as equipes dentro da Trek já entraram em consenso que mesmo depois do corona, a gente vai continuar usando ela no dia a dia. E a Daily geralmente é uma coisa utilizada mais pela tecnologia. A maioria dos equipes de tecnologia que você conversar, você vai ver que elas fazem uma daily, nem que seja uma parte do time, o produto, alguma coisa assim. E a gente tentou trazer ela para o time todo, que fez muita diferença. A gente está vendo muito mais alinhamento. É, e muita mais proximidade com a equipe, assim, por fazer isso todo dia. Então, acho que tem muito a ver com o que você está falando aí, de estar mais perto, de dar essa atenção para a equipe e até no trabalho remoto mesmo, de conseguir manter essa qualidade, né? E esse engajamento da equipe mesmo. E você sabe, Cris, talvez, assim, as equipes de tecnologia, elas são equipes que já estão muito acostumadas a trabalhar remotamente, então a Daily, ela realmente faz parte de uma equipe de tecnologia. Mas para equipes que estão mais acostumadas a trabalhar de forma presencial, eu digo que as dailies hoje em dia, elas trazem um maior padrão. Porque, na verdade, você estava acostumado a trocar com a sua equipe. Porque você estava com ela ali, né? Você estava com o time ali, Era sua só olhar para área. o lado, né? Era só olhar para o lado, era só você levantar e ir na baia do lado que você tinha a outra área perto de você. Só que agora, isso te obriga, esse momento te obriga a ter uma estrutura mais objetiva, mais assertiva. Não sei se o pessoal que está aqui vai concordar, mas eu acho que hoje te obriga a ser mais objetivo, a ter um padrão mais assertivo. Eu acho que traz também o dia a dia, igual você falou, você olhou para o lado, seu colega de trabalho está ali, você já consegue perguntar, mas está perguntando para uma pessoa, enquanto em uma daily você consegue alinhar isso com o time inteiro de uma só vez. Não Sim. necessariamente você conversa com uma pessoa aqui, depois com outra ali, depois na reunião, que é uma vez por semana, você espera para falar, se ainda for uma questão até lá. Então eu acho que realmente traz uma unificação das informações também, né? Sim, sim, eu concordo.
E aí, Giovana, falando um pouquinho até da sua consultoria, como você disse, você está nessa transição, começando sua consultoria, já trazendo todo o conhecimento que você veio acumulando aí, né, durante a sua carreira. Uma coisa que é muito recorrente, principalmente quando a gente fala dessa nova era de experiência do cliente, é o conceito customer centric, né, que é centrado no cliente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que você acha que é o essencial, assim, a primeira prática, quando você chega na empresa e fala, vamos ser customer centric, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que você recomenda aí para a galera? Você ser uma empresa customer centric é você ser uma empresa que toma todas as decisões pautadas no cliente. Então, assim, quando você decide por esse caminho, você tem que entender que toda e qualquer decisão que você vai tomar agora, você vai pensar em como o cliente vai reagir e qual o impacto que o cliente vai ter diante da sua decisão. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto que rege tudo, é o ponto que faz toda a diferença. Antigamente, lá atrás, as empresas se pautavam nos produtos, né? O produto era o centro de tudo. E hoje não é mais, isso tudo mudou demais. Hoje você vai olhar para o seu cliente e vai tomar as decisões, sejam as decisões de negócios ou sejam decisões financeiras, são pautadas no que o cliente vai achar, do que vai ser importante para ele. Uma outra coisa que a gente precisa estar em mente também, que toda empresa tem que estar em mente, é como que ela vai diminuir esforço do cliente, quando ela vai pensar em consumir de você, como que você consegue aumentar a emoção em alguns pontos de contato. Não precisa ser em tudo, né, gente? A gente não vai conseguir também ser a própria Disney, mas ali em momentos essenciais, em momentos estratégicos, como que você consegue trazer emoção quando você está tendo a oportunidade de lidar com o seu cliente? Vou dar um exemplo. Às vezes você recebe uma compra, você faz uma compra, e já aconteceu comigo, e receber um cartão de agradecimento pela compra assinado à mão pelo CEO, pelo dono da empresa. É uma gentileza, é uma delicadeza que traz proximidade com o seu cliente. Então, isso é só um pequeno exemplo. A gente tem diversos outros que podem ser feitos, tanto em grande escala, como que pode ser feito de forma mais pessoal. E cuidar do sucesso do seu cliente, né? Quando a gente fala em Customer Centric, a gente fala em como que a gente consegue fazer com que a solução a qual você vende, ela está, de fato, adaptada à dor do seu cliente. O seu cliente, ele te procurou por um motivo, né? Você não vende apartamento, você vende sonho. Então, como por exemplo, então, de que forma você consegue resolver a dor do seu cliente de forma integral? Sua empresa de software, o seu cliente, ele sabe exatamente todas as funcionalidades do seu software. Então, você está preocupado em ter uma pessoa ali cuidando do seu cliente ser totalmente bem sucedido quanto ele usa? Porque o que vai acontecer, pessoal? O tempo vai passar, se ele não souber usar o seu software da melhor maneira possível, ele vai começando a deixar de utilizar. Então, essas são algumas das maravilhas de ser uma empresa customer-centric, né? É você olhar para o cliente, é você fazer o que ele quer e o retorno que isso te dá como empresa. Porque, no final das contas, se o seu cliente ele está tão satisfeito, ele é um advogado da sua marca tão ferrenho, tão leal, ele começa a te promover para os amigos, ele começa a falar de você tanto quando é perguntado, como quando não é perguntado. Espontaneamente, ele já te indica, ele já te promove. Isso traz aumento do seu share, isso traz aumento da sua receita, isso traz aumento do seu lucro. Então, não tem como você não se apaixonar quando você começa a olhar para uma metodologia, para uma cultura como essa, né? Isso é cultura acima de tudo. Eu concordo 100%. Imagina.
E ainda falando sobre Customer Centric, a gente já está chegando no final, mas é, uma coisa que eu vejo muito como dúvida das pessoas que já estão inseridas em uma empresa que está começando a entrar nessa questão Customer Centric, ou que até essas pessoas mesmo, elas entendem que a empresa tem um potencial para ser Customer Centric, apesar de não estar lá ainda. Você sente que o conceito Customer Centric, a empresa decidir ser Customer Centric, tem que ser sempre top-down, ou você acha que o contrário também pode funcionar de outra forma, assim? Como que você vê isso, assim? Você tocou num ponto que eu advogo muito. O conceito Customer Centric, ele é top-down, tá, pessoal? Não tem como fugir disso, não. O funcionário, o colaborador, o time, ele segue o que a liderança está imaginando, o que a liderança está mostrando que é importante. É assim que uma empresa vai funcionar. Tá? O seu time, ele vê você fazendo algo ou advogando em prol de uma metodologia, ele vai entender que aquilo é importante para ele vai entender que aquilo é importante para a empresa. A gente tem vários exemplos de empresas que atuam dessa forma, que são excelentes exemplos, e que a gente vê o quanto que essas empresas evoluíram, né? Desde os mais clássicos, como a própria Disney, a própria Apple, a própria Mercedes, que faz isso muito bem também, até as empresas menores ou empresas que estão próximas do nosso dia a dia, que fazem isso, que você vê o quanto que é importante para a liderança, para o próprio CEO ter a experiência do cliente como norte, e você vê que toda a empresa vai ali, ó, naquela importância. Agora, eu já vi também o contrário acontecer, tá? E é por causa disso que a gente não consegue avançar? Não. Eu vejo e a gente sabe e a gente vê empresas onde algumas áreas específicas, como áreas de relacionamento com o cliente, área comercial, áreas que têm um direto suporte ao cliente, elas são totalmente orientadas como Customer Centric, e aí essas áreas conseguem ter resultados expressivos, e aí elas conseguem, digamos assim, abrir os olhos da empresa, abrir os olhos das demais áreas. Eu tive essa experiência, eu vi essa experiência acontecer, por exemplo, em empresas onde eu estive, e a gente consegue ter resultados expressivos, excelentes e tal. Mas não é a mesma coisa quando a gente vê que parte de cima, onde a empresa é totalmente orientada através do seu CEO, através das suas diretorias, como que a experiência do cliente é o principal ponto daquela empresa. Isso é um ponto bem interessante, né? Porque quando a gente fala uma empresa centrada no cliente, a gente está envolvendo ali todos os setores, não só o atendimento, não só o suporte. Então foi interessante você trazer isso também, porque hoje a gente vê que praticamente, eu ia falar praticamente todos, mas acho que é um exagero, mas assim, muitos atendimentos, setores de atendimento, setores de sucesso do cliente, empresas que têm um setor de sucesso do cliente, têm esses setores voltados para o que o cliente precisa para ter o sucesso dele realmente. Mas quando a gente pensa em empresa voltada para o cliente, a gente está pensando que a pessoa lá do financeiro vai pensar em alguma coisa que é boa para o cliente, a pessoa da tecnologia vai sempre pensar também pensando em cliente, não só vou fazer aqui porque preciso fazer ou porque é o que o negócio está me pedindo nesse momento, mas sim é o que o cliente precisa nesse momento, né? Então é importante pontuar realmente essa diferença, porque muitas vezes a gente fala customer centric, fica parecendo que é só o atendimento que precisa fazer isso, e não é, né? A gente tem que ter um pensamento muito mais amplo em relação a isso, né? E assim, será que a gente, como empresa, a gente está reforçando essa ideia? E o que eu quero dizer com isso? Quando um funcionário novo entra numa empresa, será que ele tem um treinamento que é um treinamento focado em experiência do cliente? Né? Então, e aí eu estou falando de áreas técnicas mesmo. E assim, até do processo seletivo, eu acho que já vem essa questão, né?
Já no processo seletivo, olhar o processo seletivo como uma potencialização, uma permanência da sua cultura, da cultura da sua empresa. Uhum. Eu estava falando até recentemente na rede social, se não me engano foi ontem, às vezes você tem que abrir mão de uma contratação técnica boa, porque a gente percebe que ela não está aderente à cultura. E aí, na linha do tempo, isso vai trazer algum prejuízo para o seu time, o time ao qual ela vai estar inserida. Então, talvez seja importante, às vezes, esperar um pouquinho e contratar alguém que seja tecnicamente bom, mas que também seja totalmente aderente ao jeito de ser que você está empregando na tua empresa. Uhum. Com certeza. Bom, Gil, para a gente encerrar, queria que você deixar um espaço aberto para você dar dicas e também divulgar aí as suas redes sociais, caso alguém queira já entrar em contato, já fica à vontade. E aí eu vou deixar totalmente aberto para você. Ah, legal. Obrigada, Cris. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar puxando esse último ponto que a Cris colocou. Eu sei, por estar no campo de batalha, por estar com todo mundo dentro das empresas, que nem sempre a gente tem todo o apoio que a gente precisa quando a gente está numa área de atendimento. E cultura voltada para o cliente é uma coisa a longo prazo, é um método a longo prazo. Então, não desistam. A gente precisa mostrar a importância, a gente precisa trazer indicadores, a gente precisa trazer dados científicos. Então, quando você está lá na sua empresa e você quer promover uma cultura customer centric dentro da sua empresa, porque você sabe todo o resultado que isso vai trazer, a minha sugestão para você é não desanime. Estudem, busquem treinamento, certificações, mostrem o quanto que você está ficando capacitado, quais são os resultados que isso traz, e leve dados científicos para a sua liderança, porque são os dados que vão, de fato, fazer com que a sua empresa compre essa ideia. Então, eu acho que essa é a dica mais importante que eu posso dar. Nesse momento de crise, uma dica que não pode deixar jamais de ser pontuada: se aproxime do seu cliente. Ouça o seu cliente. Se você tem uma pesquisa de satisfação, mantenha. De preferência, potencialize a forma como você está contactando o seu cliente. Não esqueça disso. São os feedbacks dos seus clientes que vão fazer com que você consiga, já que você teve que mudar bruscamente, que você consiga agora ajustar as arestas. Então, não deixe esse momento passar, use isso como oportunidade. E, por favor, não esqueçam, você que vai ter uma demanda represada, pensa agora em como que você vai poder utilizar toda essa demanda, poder estar perto de todo o seu cliente quando eles voltarem. Não perca seu cliente para o concorrente, deixando de atuar com o seu cliente porque você, de repente, não está conseguindo atendê-lo. Então, pense nisso. E eu estou muito grata, queria agradecer a Trek, queria agradecer você, Cris, a Ana, toda a equipe, as pessoas que entraram aqui, que eu vi, foram me cumprimentando, pessoas muito amadas e queridas que estão aqui, que eu gosto muito. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Se vocês quiserem me contactar, minhas redes sociais, eu estou ou no LinkedIn, como Giovana Terra, ou no Instagram, como Giovana Terra, Mentoring CX. Legal. Muito obrigada. Também queria agradecer muito pelo tempo que você disponibilizou aí para conversar com a gente. Eu acho que foi muito, muito importante a gente ter essa conversa sempre para ajudar aí a galera que está nos assistindo. A gente está num momento realmente muito diferente e o que a gente puder para fazer ajudar e a fazer para ajudar, a gente tem que fazer, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.